Olá, aqui é o Sr. Redder. Bem-vindo a mais um episódio de Histórias de Pessoas intituladas do r/. Hoje vamos ver histórias do Reddit com a Karen. Minha esposa me traiu com o chefe dela. Eu me vinguei. Nos últimos anos, meu casamento vinha em uma lenta e silenciosa decadência. Lisa simplesmente não era mais a mesma. Ela não parecia querer ficar perto de mim, não queria conversar muito, não queria ir a lugar nenhum ou fazer nada juntos. Nos fins de semana, mesmo de folga, ela ficava no escritório de casa com a porta fechada, vendo séries no notebook ou sentada em silêncio. Tentei convencê-la a sair, almoçar fora ou apenas sentar no sofá comigo para ver um filme, mas ela sempre dava uma desculpa. No início, pensei que ela poderia estar deprimida. Falei com cuidado, disse que notei que ela não estava igual e que eu estava disponível para conversar. Ela cortou o assunto rapidamente, disse que estava bem e que não precisava que eu ficasse analisando ela, então eu recuei, não queria forçar. Eu só ficava torcendo para que fosse uma fase e que a gente acabasse se reencontrando com o tempo. Aí comecei a perceber pequenas coisas. Não havia nada específico, apenas pequenas coisas que me causavam desconforto. Ela ficava no celular o tempo todo, mas ao eu entrar na sala, ela travava a tela ou virava o aparelho para baixo, sempre igual. Quando eu perguntava o que ela assistia ou com quem conversava, ela dizia que era ninguém ou pedia para eu não ser curioso. Só para contextualizar, tínhamos esse acordo desde o início, nada de mexer no celular ou redes sociais do outro. Ela colocou esse limite logo no começo por causa do ex dela, que aparentemente ficava checando tudo dela o tempo todo. Eu sempre respeitei isso. Nunca mexi no celular dela, nunca pedi senha nenhuma, mas agora eu estava começando a sentir que essa confiança tinha me feito de idiota. Algumas semanas depois, ela mencionou um novo amigo do trabalho, Jess, com quem ficou próxima e saía para beber ou jantar 1 ou 2 vezes por semana. Não questionei. Sinceramente, naquela altura, insistir em qualquer coisa só levava a uma briga. Se eu fizesse muitas perguntas, ela começava a dizer que eu era inseguro e controlador, que eu não confiava nela e como era exaustivo se sentir acusado o tempo todo. Então, eu fiquei quieto. Então veio a noite em que ela me disse que ia dormir na casa da Jess. Ela disse que elas tinham bebido e que era mais fácil do que dirigir para casa. Algo na maneira como ela disse isso simplesmente quebrou algo dentro de mim. Eu já fui traído antes. Você começa a reconhecer os sinais. Eu não a confrontei. Eu simplesmente decidi que precisava saber a verdade por mim mesmo. Então, no dia seguinte, saí e comprei um AirTag. Escondi no porta-malas do carro dela, onde jamais procuraria. Quando disse que ia para a casa da Jess, esperei ela sair e verifiquei a localização. Ela não foi para um condomínio de apartamentos. Ela foi para uma casa em um bairro tranquilo que eu não reconhecia. Procurei o endereço na internet. Era a casa do chefe dela. Foi aí que tudo fez sentido. O distanciamento repentino, o segredo, a amiga falsa, tudo isso. Eu não confrontei ela naquela noite, nem na noite seguinte. Continuei rastreando as noites das garotas e comecei a juntar provas. Acessei nossos registros telefônicos e notei centenas de mensagens e ligações entre ela e o chefe, muitas durante o horário em que deveria estar trabalhando de casa. Ela não estava apenas se afastando. Ela estava tendo um caso completo bem debaixo do meu nariz. Procurei um advogado de divórcio que um amigo próximo tinha recomendado. Nos encontramos e eu contei tudo. Comprei nossa casa antes do casamento e só compartilhamos um cartão de supermercado. O advogado garantiu que a Lisa não ficaria com a casa. Uma semana depois, eu estava pronto para agir, mas não ia dar a ela o prazer de uma conversa particular onde ela pudesse distorcer a história. Eu queria que a verdade viesse à tona. Ela trabalhava em um pequeno prédio de escritórios de 2 andares, onde todos se conheciam e as fofocas corriam rápido. Esperei no carro após o almoço dela, vi quando chegou e, como previsto, foi para o prédio ao lado do chefe. Eles estavam rindo como se tudo estivesse perfeito. Esperei alguns minutos, então entrei e subi para o 2º andar. Eu a vi com um grupo de colegas de trabalho na área aberta do escritório. O sorriso dela sumiu na hora em que me viu. Ela perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Olhei bem nos olhos dela e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "Estou aqui para te entregar os papéis do divórcio, já que você está me traindo com o seu chefe." Ficou um silêncio total. Mas o que mais chamou a atenção foi como os colegas de trabalho dela não pareciam nem um pouco surpresos. Na verdade, eles estavam até sorrindo de canto, como se todos já soubessem da piada e eu tivesse acabado de descobrir o final.
Lisa gritou comigo para eu ir embora, dizendo que eu não tinha direito de aparecer no trabalho dela. Não respondi, só passei pela mesa dela e fui ao cubículo do chefe. Ele agora estava de pé, de olhos arregalados, mas em silêncio. Eu disse, agora ela é toda sua, cara. Então me virei e fui embora. Meu celular tocou sem parar antes de eu chegar no carro. Mensagem após mensagem, Lisa me chamava de psicopata, dizia sentir vergonha e perguntava como pude fazer isso com ela, envergonhando-a diante de todos. Não respondi. Eu só dirigi para casa com as janelas abaixadas e me senti mais leve do que tinha me sentido em anos. Naquela noite, ela entrou furiosa gritando comigo, exigindo que eu me explicasse. Eu só disse para ela, eu não te devo nada, acabou. Ela tentou discutir, mas eu me recusei a entrar na briga. Eu estava calmo. Ela odiou isso mais do que qualquer coisa. Ela acabou fazendo as malas e disse que ia ficar na casa da irmã, que não podia ficar perto de alguém tão nojento. Bateu a porta quando saiu. E sabe de uma coisa? Enquanto eu sentava sozinho naquela casa, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar. Comecei a pensar no nosso relacionamento e então percebi, ela sempre foi assim. Os gritos, a chantagem emocional, o jeito que toda discordância virava uma briga em que eu tinha que pedir desculpas só para ela parar de gritar. Eu aceitava porque achava que isso fazia parte do casamento, que às vezes as pessoas ficam bravas ou frias e você só precisa suportar. Mas isso não era casamento. Era eu me agarrando a alguém que deixou de se importar há muito tempo. Descobrir a verdade doeu, mas sair disso, isso sim foi liberdade. Não estou amargurado, nem estou mais bravo, só terminei. E pela primeira vez em anos, eu realmente me sinto esperançoso sobre o que vem a seguir. Uau! Só queria ressaltar como você foi corajoso ao lidar com isso. Sei, por experiência, como é devastador descobrir uma traição de parceiro. Meu ex-marido teve um caso com uma colega de trabalho e todos os sinais estavam lá, mas eu continuei duvidando porque não queria acreditar. É preciso força para confiar nos instintos, reunir provas e manter-se firme como você fez. Ninguém merece ser enganado ou traído desse jeito, especialmente por alguém que prometeu ser seu parceiro. Você se defendeu da melhor maneira possível. Espero que você continue se curando e perceba quanta paz e felicidade estão esperando por você do outro lado de tudo isso. Você merece algo muito melhor. Pra mim parece que você simplesmente desistiu. Uma conversa vaga em que ela disse que estava bem e isso já foi suficiente para você jogar tudo pro alto e parar de tentar? Você mal mencionou qualquer esforço real para se comunicar ou tentar entender o que realmente estava acontecendo no seu casamento. Sem terapia, sem conversas sérias, só ressentimento e depois modo detetive total. Sinceramente, parece que você estava mais focado em pegar ela do que em salvar seu casamento. Se você tivesse usado parte dessa energia para conversar e ouvir ela de verdade, talvez tivesse tido uma chance. Mas em vez disso, virou detetive, reuniu provas e esperou para expor tudo em público, como se fosse um jogo de pegadinha. Talvez ela tenha desistido antes, mas pelo que você diz, você também não lutou por ela, só esperou uma desculpa para ir embora. Você não faz ideia do que está falando. Eu não desisti. Passei anos tentando conversar com ela, consertar as coisas, entender o que estava dando errado. Eu tentei ser paciente, apoiar, manter a calma. Toda vez que eu falava alguma coisa, ela me cortava, ficava na defensiva ou começava a gritar. Não foi só uma conversa em que eu perguntei se ela estava bem e fui embora. Foram várias vezes e sempre terminava do mesmo jeito. Eu dei tudo de mim. Eu estive ao lado dela mesmo quando ela não esteve ao meu lado. Eu confiei nela, dei espaço quando ela disse que precisava, dei amor mesmo quando ela agia como se não se importasse. E mesmo assim, ela nem conseguiu me encontrar no caminho. Então, não parei de tentar à toa. Só percebi que era o único realmente tentando. Não se preocupe com aquele último comentário. Parece o tipo de pessoa que trai o cônjuge e depois culpa o próprio cônjuge pelas suas ações. Eu tive uma ex que fez exatamente a mesma coisa. Ele mentia sobre tudo, me colocava na pior situação sempre que era conveniente para ele, e na hora que eu o confrontei, ele explodiu, gritou, agiu como se eu fosse o traidor. E então, como um relógio, ele começava a chorar e se fazia de vítima, tentando virar tudo contra mim, usando manipulação como se fosse a única forma de viver. Eu não sei o que faz as pessoas se tornarem assim, mas algumas são podres até o fundo. Você fez a coisa certa ao se afastar. Você não deve desculpas a ninguém por se recusar a ser tratado assim.
Atualização, 1 ano depois. Já faz cerca de 1 ano desde que tudo aconteceu, e achei que era hora de atualizar. O divórcio foi finalizado há alguns meses. Tudo foi tranquilo, pois eu já era dono da casa antes do casamento, então não havia muito motivo para brigas. Tenho que pagar pensão por 1 ano, mas considero um preço pequeno pela minha paz de espírito. A gente só se fala sobre o divórcio, e mesmo isso é raro. Ainda assim, ouço novidades pela minha irmã, pois a Lisa ainda conversa com ela. Aparentemente, as coisas não têm ido muito bem para ela. Depois que tudo veio à tona no escritório dela, descobriu-se que o chefe dela estava enrolando ela o tempo todo, dizendo que logo deixaria a esposa. Assim que tudo veio à tona e ela foi notificada no trabalho, ele se afastou, disse que não queria drama e cortou relações com ela. Após isso, os colegas de trabalho dela mudaram o tratamento e passaram a evitá-la, inclusive aqueles que riam das manias dela. Ela acabou pedindo demissão pouco tempo depois e tentou solicitar o seguro-desemprego, mas, da última vez que ouvi falar, ela ainda não tinha sido aprovada. Desde então, ela raspou a cabeça e fez algumas tatuagens, digamos, bem únicas, totalmente fora do que era o jeito dela antes. Minha irmã contou que ainda não trabalha e vive com a família. Não me importo mais com o que faz, mas admito que é impressionante como tudo desmoronou rápido para ela. Quanto a mim, estou muito melhor agora. Alguns meses atrás, decidi tentar um site de namoro de nicho que foca em pessoas que procuram relacionamentos sérios e baseados em valores. Achei que não tinha nada a perder. Surpreendentemente, conheci alguém quase imediatamente. Desde então, não paramos de conversar. O mais louco é que ela passou por praticamente a mesma situação que eu. O ex-marido dela a traiu com alguém do trabalho. Ela reuniu as provas, pediu o divórcio e foi embora. Nós dois acessamos o site com poucos dias de diferença e nossos divórcios foram finalizados quase ao mesmo tempo. Ela mora a alguns estados de distância, mas conversamos diariamente e planejo visitá-la na primavera. Faz anos que não sentia essa conexão. A gente simplesmente se entende. Estou animado, esperançoso e muito grato pelos comentários de apoio que recebi ao compartilhar minha história. Isso me ajudou muito. Para quem tentou me culpar ou disse que não me esforcei o bastante, só desejo que nunca passem pelo que vivi. A vida não é perfeita, mas está melhorando. Adorei essa atualização, OP. Honestamente, não é surpresa que a vida dela tenha começado a desmoronar depois que tudo veio à tona. É isso que acontece quando as pessoas continuam tomando decisões egoístas e destrutivas. Elas sempre acabam te alcançando, mais cedo ou mais tarde. Ela achou que podia mentir, trair e manipular sem consequências, mas a vida não é assim. Queimou todas as pontes ao redor e agora enfrenta as consequências. Estou muito feliz por você e por essa nova mulher. Parece que vocês têm uma conexão real e depois de tudo que passou, você merece alguém que te entenda e valorize. Mesmo que por algum motivo não seja o relacionamento certo, isso não quer dizer que você voltou à estaca zero. Significa que algo melhor virá. Você já mostrou sua força. Siga em frente. Você tem muito pelo que esperar. Entendo que ela te magoou e que agora você está melhor, o que é ótimo, mas sua forma de falar dela parece um pouco fria. Se tudo o que você está ouvindo for verdade e a vida dela realmente desmoronou desse jeito, talvez você seja a única pessoa que poderia estar lá por ela de alguma forma agora. Isso não quer dizer reatar ou voltar a ser amigo, mas um gesto de gentileza, como perguntar como a pessoa está, pode ajudar muito quando ela está mal. Sim, você paga pensão e isso é bom. Mas que tal demonstrar compaixão pela mulher com quem se casou? Todos erram, mas ainda merecem dignidade. OP. De jeito nenhum. Eu não vou checar como ela está. Eu não controlo a vida dela e não sou responsável pelas consequências das escolhas que ela faz. Ela deixou de ser minha responsabilidade ao escolher me trair. Por anos, carreguei sozinho o peso desse relacionamento. Continuei tentando, aparecendo e esperando que ela me encontrasse, mas isso nunca aconteceu. Ela foi um fardo que carreguei por muito tempo, mas finalmente deixei isso para trás, e a sensação é incrível. Eu nem percebia o quanto era pesado até acabar. Quando eu estava com ela, eu achava que ser paciente e leal significava me sacrificar, mas não significa. Agora que eu superei isso, vejo como é fundamental se amar e se respeitar o suficiente para se afastar de pessoas que só te sugam. Não desejo mal a ela, mas terminei de carregar coisas que nunca foram minhas para segurar em primeiro lugar. Deixar ir foi a melhor decisão que já tomei.
Atualização 5 meses depois. É incrível como tudo avançou. Conhecer minha namorada pessoalmente superou nossas expectativas. Desde o momento em que nos vimos, tudo se encaixou. Não foi estranho nem forçado. Parecia que eu estava reencontrando alguém que conhecia a vida toda. Durante a semana, fizemos tudo o que havíamos combinado por meses. Fizemos trilhas em parques lindos perto da casa dela, assistimos nossos filmes de fantasia favoritos, jogamos à noite, dormimos cedo e acordamos com o sol para tomar café e caminhar pelo bairro. Somos tão parecidos que é até engraçado. Amamos a natureza, gostamos dos mesmos filmes e séries e preferimos uma vida lenta e tranquila. Ela é tudo o que eu sempre quis em uma parceira. Gentil, calorosa, honesta, com os pés no chão. E ela sempre me diz que sente o mesmo por mim. Ela sempre me abraça, beija e diz que me ama. Ninguém nunca me tratou assim antes, como se eu fosse tão importante. Eu sempre fui o que dava todo o amor, e agora eu recebo de volta, e isso é incrível. Como trabalho de casa e sou autônomo, decidi vender minha casa e mudar para o estado dela para começarmos do zero juntos. Minha família acha que estou louco e diz que estou indo rápido demais, mas nem foi difícil decidir. Nós dois dissemos que nunca tivemos tanta certeza de algo na vida. Depois de tudo que passamos nos últimos anos, isso parece a recompensa depois da tempestade, a paz depois de todo o caos. Acho que não vou atualizar mais. Isso parece o fim da jornada. Tem sido uma jornada intensa desde meu primeiro post, e sou muito grato pelo apoio, pelas palavras gentis e até pelos comentários críticos. Isso me manteve com os pés no chão durante algo inimaginável. Desejo a todos uma vida incrível. Não se acomodem nem justifiquem quem te trata como descartável. Você merece um amor que seja constante, gentil e verdadeiro. Eu encontrei e espero que você também encontre. Ei, OP, que bom saber que tudo está dando certo para vocês. Sei que sua família não apoia sua decisão, e tudo bem. Também vi comentários aqui dizendo que você está indo rápido demais e que vai acabar se machucando. Só queria dar a minha opinião. Sua família acha que sabe o que é melhor e queria que você ainda estivesse com seu ex, tentando dar certo, mas só você sabe o que é melhor para si. Você e ela estão assumindo um risco, mas às vezes é isso que fazemos quando amamos alguém. Damos um salto de fé e confiamos que, aconteça o que acontecer, será por um motivo. Boa sorte, OP. Este desconhecido da internet está muito orgulhoso de você. Sabe, Karen, não há nada pior do que estar em um relacionamento com alguém que te faz sentir insuficiente. Não é? Tipo, você dá seu tempo, sua energia, seu coração, e tudo o que recebe de volta é silêncio, culpa ou, pior ainda, traição. E no momento em que você vai embora, pode doer no começo, mas o que está esperando do outro lado? Paz, cura, talvez até alguém que realmente te trate do jeito que você merece ser tratado. Para quem está passando por isso, só lembre-se, você não precisa ficar preso. Você merece um amor que seja gentil, constante e verdadeiro. Nunca se contente com menos, ou eu com certeza vou falar com o seu gerente. Sou babaca por pegar minha gorjeta de volta após ser humilhado pela garçonete? Algumas noites atrás, minha namorada e eu saímos para jantar. Tinha sido uma semana longa e a gente só queria algo fácil e familiar. Tem um pequeno restaurante italiano não muito longe de onde moramos. Já fomos lá talvez umas 6 vezes. Não é alta gastronomia, mas é bom o suficiente para sentar, pedir uma garrafa de vinho e sentir que está fazendo algo especial sem gastar uma fortuna. Quando entramos, não estava muito cheio. Alguns casais, um pequeno grupo no canto e alguns idosos perto da janela. O lugar cheirava a molho de tomate e pão de alho, aquele tipo de cheiro que te dá fome mesmo que você não estivesse antes. Samantha, nossa garçonete, nos cumprimentou com um sorriso cansado, mostrando que não estava tendo uma boa noite. O cabelo dela estava caindo do coque e ela parecia estar tentando se manter firme. Eu já trabalhei em serviços, então conheço esse olhar. Ela nos acomodou, entregou os cardápios e saiu sem dizer muita coisa. Ficamos ali por um tempo. Demorou uns 10 minutos até ela voltar para anotar nosso pedido de bebida. Pedi uma taça de vinho tinto. Minha namorada quis um mojito. Simples assim. Samantha assentiu, não anotou nada e sumiu de novo. 15 minutos depois, recebi uma taça de vinho branco em vez do tinto. Nada de mojito. Pensei que podia ser um engano e a lembrei educadamente quando passou de novo. Ela se desculpou, comentou do atraso do bar e prometeu resolver. Mais 10 minutos se passaram. O mojito chegou finalmente, mas era basicamente gelo derretido com folhas de hortelã boiando. Eu ainda não estava bravo, só cansado.
Viemos aqui para relaxar, mas em vez disso, parecia trabalho, mas tentei relevar. Sei que noites ruins acontecem. Quando nosso pedido de comida chegou, ela trouxe a entrada errada. Tínhamos pedido brusqueta, mas ela trouxe uma tigela de sopa. Eu disse a ela, da forma mais educada possível, que não tínhamos pedido sopa. Ela olhou para o papel, suspirou e disse: certo, vou resolver isso. Levou mais 15 minutos. Quando o prato principal chegou, a comida estava boa, mas fria nas bordas, como se tivesse esperado. Minha namorada e eu tentamos manter o clima leve. Brincamos baixinho sobre como talvez fosse a primeira noite da Samantha. Até conversamos sobre deixar uma gorjeta um pouco menor, mas não pular completamente. Então chegou a hora da sobremesa. Estávamos com vontade de comer algo doce para terminar a noite. Eu queria tiramisu, ela queria gelato. Samantha não estava em lugar nenhum. 10 minutos, depois 15. Ela passou uma vez, carregando pratos para outra mesa, e disse que já voltava, mas não voltou. Depois de uns 25 minutos, desistimos e pedimos a conta. A conta chegou, paguei em dinheiro e deixei uma gorjeta de 10%. Não foi generoso, mas também não foi um insulto. Justo, considerando como a noite tinha sido. Quando íamos embora, Samantha reapareceu, pegou o dinheiro, olhou para baixo e fez cara de desaprovação. Então ela disse, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Sério? É só isso? Achei que ela estivesse brincando, mas ela não estava sorrindo. Ela me encarou e elevou a voz. Garçons não conseguem pagar o aluguel por causa de pessoas como você. Se não pode dar gorjeta decente, não saia para comer. Parecia que alguém silenciou o restaurante e todas as conversas cessaram. Quase dava para ouvir os garfos nos pratos. Minha namorada ficou paralisada. Um casal em uma mesa próxima se virou para olhar. Senti o calor subindo pela nuca. Aquela mistura de vergonha e incredulidade. Mantive minha voz calma. Eu só disse, desculpe você se sentir assim, e me virei para a porta. Eu não ia discutir. Mas então, quando começamos a sair, ouvi ela resmungar algo atrás de nós. E não foi baixo. Mãos de vaca. Essa foi a gota d'água. Eu parei, me virei e voltei direto para a mesa. Minha namorada segurou meu braço como se achasse que eu fosse gritar, mas eu não gritei. Eu só abaixei, peguei as notas, dobrei e coloquei de volta na minha carteira. Então olhei nos olhos dela e disse, você não fala com as pessoas desse jeito. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um homem, 2 mesas adiante, deu uma risadinha, como se estivesse tentando não rir. Outra pessoa sussurrou, fez bem ele. Samantha não disse mais uma palavra. Ela só ficou ali parada, com o bloco de anotações pressionado contra o peito, congelada. Nós saímos e o ar lá fora parecia frio e estranhamente revigorante. Minha namorada olhou para mim e disse, acho que você lidou com isso muito bem. Não falei muito, ainda revivendo tudo na cabeça e tentando entender como chegou a esse ponto. Mais tarde naquela noite, contei para alguns amigos sobre isso. A maioria deles disse que eu estava certo em pegar a gorjeta de volta, mas um amigo, que já trabalhou como garçom, disse que eu não deveria ter feito isso. Ele disse que não importa o que aconteça, você só vai embora. Achou mesquinho, mas não vejo assim. Se alguém te trata como inferior por agir com decência, você não deve nada a essa pessoa. Não fui rude, nem deixei de dar gorjeta. Dei gorjeta mesmo com o serviço ruim porque sei como é ter um dia difícil, mas quando ela me humilhou na frente de estranhos, deixou de ser sobre dinheiro. Se ela só tivesse pedido desculpas pelos enganos de hoje e dito que tem sido difícil, eu provavelmente teria dado mais 20, mas ela preferiu fazer uma cena. Não gritei, nem insultei, apenas peguei meu dinheiro e fui embora. Não queria estragar a noite dela. Eu só não ia deixar alguém comprar meu silêncio com culpa. Às vezes as pessoas esquecem que clientes também são humanos. Nós temos dias ruins, orçamentos apertados e limites para o quanto de desrespeito conseguimos aguentar antes de nos defendermos. Espero que ela tenha aprendido algo com isso, porque eu aprendi. Ela erra em todo o atendimento e ainda tenta ensinar o cliente a dar gorjeta. Isso é ousado. Ousado é senso de direito em nível olímpico. Ela praticamente serviu a ele culpa com uma pitada de vergonha. Minha namorada, que tem 28 anos, mentiu e foi a um evento que eu queria ir sem mim. Eu tenho 30 anos e não sei o que fazer. Não vou dizer que nosso relacionamento é perfeito, mas, como costumam falar, admito que esse foi um dos relacionamentos mais difíceis que já tive. Ainda amo muito. Ela é linda, forte, determinada e independente. No entanto, minha namorada, eu tenho 30 anos e ela 28, é extremamente evitativa e isso tem causado muitos problemas no nosso relacionamento. Ela faz terapia, mas o foco principal é lidar com o toque e a alimentação dela.
Ela tem dificuldade em expressar emoções e necessidades, o que gera problemas de comunicação, compromisso e concessões. Namoramos há pouco mais de um ano. Antes de mim, o relacionamento mais longo dela durou menos de 2 meses. Ela costuma se fechar e fugir se sente sufocada, decepcionada ou criticada pelo parceiro. Isso acontece facilmente. Ela reconhece isso e tenta melhorar, mas é difícil para ambos. Somos grandes fãs de teatro e conheci os melhores amigos dela da faculdade. Durante nossa estadia, fomos a um espetáculo com os amigos dela. Me diverti muito. Os avós dela gostaram de mim e me dei bem com seus amigos. Outro espetáculo aconteceria em alguns meses e temos ligação com ele. Foi o primeiro musical que ela viu com os avós e eu trabalhei numa produção dele no ensino médio. Perguntei à minha namorada se poderíamos ir. Me ofereci para levar os avós dela e proporcionar uma noite agradável, já que eles quase não saem. Ou poderíamos sair com os amigos dela da faculdade. Fui rejeitado na hora. Ela disse que não gostava desse espetáculo, já tinha comentado antes e não queria ver de novo. Tudo certo. O espetáculo foi no último fim de semana. Brigamos no sábado. Me atrasei 15 minutos para buscá-la para irmos à cervejaria e ela ficou muito decepcionada. Já terminou com outros por motivos assim e passou o dia sem falar comigo. No fim, consegui fazê-la se abrir. Pedimos desculpas e tivemos uma noite razoável. Na manhã seguinte, ela disse que não estava bem e queria ir para casa descansar. Levei-a para casa e perguntei se queria que eu ficasse para cuidar dela. Ela preferiu passar um dia tranquila sozinha. Pedi que ela me avisasse se precisasse de algo e fui para casa. Não tive notícias dela o dia todo. Mesmo relaxando, costumamos trocar memes ou Snapchats dos gatos, mas ela nem abria minhas mensagens. No início da semana, ela teve uma enxaqueca forte e precisei levá-la ao pronto-socorro, enquanto a irmã dela teve um bebê com problemas de saúde. Comecei a ficar realmente preocupado que algo estivesse errado no final da tarde, então decidi verificar a localização dela no buscar meu telefone. Ela não estava em casa, ela nem estava na nossa cidade. Ela saiu de um restaurante e foi ao teatro ver o espetáculo que eu queria. Presumi que estava com as amigas, já que aquele restaurante é um dos preferidos delas. É um restaurante sofisticado que exige reserva e o espetáculo é popular. Tudo deveria ser planejado com antecedência. Não me preocupo com traição. As amigas dela são casadas entre si e ela só iria talvez com os avós. Estou muito magoado com isso. Não me importaria se ela já tivesse planos com as amigas no show. Só não entendo por que mentiu, dizendo que não queria ir e escondeu o que fazia. Acho que ela só não quis dizer que preferia ir com as amigas, não comigo. Não sei como falar com ela sobre isso. Ela é muito sensível a críticas e mesmo eu estando magoado, provavelmente verá isso como um ataque. Ela não gosta que eu expresse meus sentimentos, tende a se fechar e se afastar. Tenho medo que, se eu falar, ela termine e vá embora para evitar a conversa. Ela já ameaçou fazer isso antes por questões muito menores. Como posso falar sobre isso sem assustá-la? Atualização: passei muito tempo pensando sobre o que fazer. Postei na segunda e tínhamos encontro na quarta, quando decidi falar sobre isso. Na terça, ela teve um dia ruim no trabalho, mas não contou direito. Ela me mandou mensagem sobre um e-mail que o chefe babaca dela enviou, e achei que minha resposta foi adequadamente solidária e compreensiva, basicamente falando mal do cara e dizendo pra ela que ela tinha razão de estar frustrada. Ela respondeu brevemente: só isso que você entendeu. Provavelmente, eu deveria ter pensado um pouco mais, mas estava lidando com meus próprios problemas no trabalho e uma enxaqueca, então, preguiçosamente, só insisti na minha primeira resposta. Mais uma vez, dizendo que ela tinha todo o direito de estar brava, ela não respondeu. Eu não mandei outra mensagem seguida, mas tentei entrar em contato pelo Snapchat e pelo Instagram para ver se ela respondia por lá. Ela não abriu nenhuma das minhas mensagens. Sempre arrumo desculpas para ela e presumi que estava ocupada, que responderia depois. Como disse antes, minha namorada realmente tem dificuldade de comunicação. 4 horas depois, ela respondeu que não se sentia apoiada emocionalmente e precisava de tempo para pensar no futuro do relacionamento. Fiquei confuso e perguntei o que estava acontecendo. Recebi a resposta: tive um dia péssimo e você nem se preocupou em me ligar. Eu meio que perdi a paciência com isso. Perguntei por que ela não respondeu a nenhuma das minhas mensagens ou por que ela não disse algo como: ei, tive um dia muito ruim no trabalho e preciso ouvir sua voz, ou algo assim. Apontei que ela nunca pede apoio emocional, apenas age estranho até eu descobrir o que quer ou fica frustrada e me dá o tratamento do silêncio. Eu não respondi porque não faria diferença. Eu não posso ser sempre o único a me esforçar. Eu expliquei, pela milésima vez, que não posso ler a mente dela. Ela precisa comunicar o que precisa. Ela está evitando o esforço de propósito ao se recusar a se abrir e pedir ajuda.
Entendo que é difícil para ela, mas não posso compensar isso. Disse que não percebi que ela estava tendo um dia ruim, só achei que eram problemas normais do trabalho. Ela nunca explicou como se sentia ou o que queria. Há meses peço mais esforço seu e nada muda. Essa discussão era o que eu queria evitar, mas você forçou. Eu respondi que quero desesperadamente apoiá-la, mas ela não está me dando nada com o que trabalhar. Eu dei o espaço que ela pediu e disse que a amo. Na manhã seguinte, ela perguntou se podia vir aqui após o trabalho para conversar. Depois que confirmei, voltou ao silêncio e logo me bloqueou no Snapchat e Instagram. Por mais estranho que pareça, isso me fez perceber o quanto fui maltratado. Eu estava muito carente de conexão emocional. Ela não gostava de segurar mãos, nem de abraços, e vivia ansiosa, sempre pisando em ovos. Mas eu era teimoso, a amava e queria que tudo desse certo. Então, ainda queria conversar sobre tudo. Ela já tinha feito isso antes e acabamos juntos. Ela veio aqui e conversamos sobre nossos problemas de comunicação. O grande ponto dela é que ela sente que, com um parceiro compatível, tudo deveria acontecer naturalmente, inclusive saber quando o parceiro precisa de algo sem precisar perguntar. Ela pode se sobrecarregar e se fechar, além de ter dificuldade em pedir ajuda. Isso contraria sua necessidade de independência e autossuficiência, reforçando o medo de repetir o relacionamento tóxico e codependente dos pais. Por isso, ela considera essa expectativa adequada. Expliquei que ela espera que eu leia sua mente, colocando todo o trabalho emocional em mim, o que não é realista nem justo. Ela mudou de assunto, como sempre faz quando se sente desconfortável. Pulamos de um problema para outro no relacionamento. Ela disse que sentia que não me conhecia de verdade, perguntei o que queria dizer e ela falou que nunca sabe o que estou pensando ou sentindo, pois sou muito fechado. Tudo falso, pura projeção dela. Isso também mexeu com minha insegurança de que ela realmente não se importava o bastante para me conhecer de verdade. Ela quase não pergunta sobre mim, nem demonstra interesse pelo que gosto. Sempre sou eu quem tenta fazê-la falar da vida e interesses dela. Chegou um momento em que não consegui mais segurar isso. Falei que ela não precisava se preocupar com o nosso futuro porque eu já tinha terminado. Ela ficou chocada. Você vai terminar comigo? Estávamos tão perto de resolver isso. Não estávamos. Eu estava tão carente de carinho que minha saúde mental estava sendo destruída. Não aguento mais. Ela chorou, implorou para eu reconsiderar e foi difícil dizer não, mas me mantive firme enquanto ela desabava. Eu disse para ela que ainda a amo, mas falei que preciso de alguém que me dê o que eu preciso para me sentir realizado emocionalmente em um relacionamento, e ela nem sequer tentou me encontrar no meio do caminho nesse aspecto. A última coisa que eu disse para ela, antes de ela ir embora, foi que espero que ela encontre alguém que seja compatível com ela e que possa dar a ela o que ela precisa sem que ela precise pedir. É realmente uma pena que não tenha podido ser eu. Essa história realmente destaca a ideia de que algumas pessoas não suportam a ideia de ficarem sozinhas ou por conta própria. Por que mais você suportaria tanta turbulência emocional quando sabe como está sendo tratado? Imagine descobrir que seu noivo está te traindo com a sua própria mãe. É justamente o que acontece na nossa próxima história, que acabou de aparecer na sua tela. Toque para ouvir. Karen e eu já esperamos por você.